Oi, as suas plantas estão com pintinhas bem pequenininhas nas folhas? Ela tá ficando meio enrugada ou então tá parecendo umas teinhas do lado de baixo ou em cima das folhas? Ou o verso das suas folhas tá meio prateado? Isso tudo é sinal de que a sua planta pode estar com ácaros. Eu sou o Gaspar Yamasaki, engenheiro agrônomo, e esse é o canal Cultivando. Eu tô aqui para ajudar vocês a identificar esses ácaros e aprender a lidar no dia a dia com eles, como evitar que eles apareçam e também aprender como eliminar esses ácaros das suas plantas. Por classificação, os ácaros não são insetos, ácaros são aracnídeos, ou seja, são parentes das aranhas. Eles até formam umas teias mesmo. Olha só nessa imagem que eu fiz com um microscópio caseiro. Como que eu sei se são ácaros mesmo? Os ácaros são bichinhos que furam as células das plantas e ficam puxando o líquido nutritivo que tem dentro delas. Essas células furadas começam a morrer e aí as células mortas ficam amareladas, criando esses pontinhos que podem ser amarelos ou branquinhos mesmo. E essa é uma das principais características de quando uma planta está com ácaros, que nem essa alocácea aqui que está com um pouco de ácaros. E aí, outra coisa é, olhou aqui para confirmar, dá uma olhada no verso da folha. Atrás da folha você vai ver, tem que observar bem de pertinho mesmo e tentar ver se existem algumas teias pequenininhas ou algo que pareça uma poeirinha. Isso daí é um indicativo de que existe ácaros. E se você olhar bem de perto mesmo, às vezes você consegue ver uns bichinhos se mexendo, porque os ácaros são bem ágeis. Às vezes a sua planta está completamente coberta com teias e ácaros, e aí nesses casos a planta pode ficar completamente coberta de teias ou dessas aranhinhas, e aí isso significa que o bicho pegou mesmo, a sua planta pode simplesmente morrer, porque nesse estágio é muito difícil da gente controlar. Olha só essa grama amendoim, como é que estava o estado dela. Sorte que grama amendoim rebrota fácil, né? Os ácaros infestam bem mais e mais rápido quando o clima tá quente e seco. Aí eles reproduzem para valer mesmo. Então vamos pro objetivo desse vídeo mesmo. Vamos entender como controlar esses ácaros nas suas plantas caso eles apareçam. Eu vou ensinar para vocês algumas estratégias diferentes para controlar, para você escolher uma ou mais técnicas para usar na sua casa de acordo com o que você consegue fazer. Para começar, jogue jatos d'água nas folhas. Na época das chuvas, quando chove em cima das plantas, eles são bem mais raros. Isso porque quando a água bate aqui nas folhas, ela acaba arrastando boa parte desses ácaros que ficam lá na terra, morrem e não voltam para as folhas. Então a chuva acaba diminuindo bastante a quantidade desses ácaros. Em casa, o que vale é a gente simular as chuvas. Se você mora num apartamento, você pode levar a sua planta, que nem essa alocácea, você poderia levar debaixo de uma torneira alta, ou então lá no box do seu banheiro, taca lá um chuveirinho, claro, com uma temperatura, não uma água super quente. E também, se você mora numa casa, você pode levar para o quintal e jogar aqueles jatos d'água. É óbvio que você não vai jogar com uma vaca para não destruir a sua planta, né? E se for no jardim, é mais fácil ainda. Quando você for regar, molhe as folhas das plantas também, para poder arrastar um pouquinho desses ácaros. Essa coisa de jogar água vai acabar completamente com os ácaros nas minhas plantas? Não vai acabar, mas ele vai diminuir muito a população de ácaros, o que já ajuda bastante para você controlar eles depois com essas outras formas que eu vou contar para vocês. Antes de eu mostrar para vocês como preparar a primeira cauda, que é a cauda de enxofre, não deixa de dar um joinha nesse vídeo, e se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo, e também aproveita e ativa o sininho para poder ser avisado assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Vamos começar pela cauda de enxofre. Esse daqui é um enxofre que eles vendem, ele é vendido como adubo foliar. É que existe mais de uma marca, eu não queria ficar mostrando muito marca aqui não. Mas o importante é você ler as instruções da embalagem e saber como é que usa. O complicado dele é que o pessoal fala para
colocar, assim, tantos gramas por litro. Isso é terrível, porque a gente não consegue medir em casa tão fácil, né? Mas existem algumas marcas que vendem o enxofre líquido mesmo, aí até é mais fácil de usar. Gaspar, então entendi tudo. Então, enxofre é o que faltava na planta. Ela tá com deficiência de enxofre, por isso que ela tem ácaros. Não é falta de enxofre que faz o ácaro aparecer, mas o enxofre é como se fosse um inseticida pro ácaro. Quando a gente aplica enxofre na planta, a gente acerta os ácaros e isso danifica o sistema respiratório lá desses ácaros, fazendo com que eles morram por sufocamento. Aí é importante a gente saber que enxofre a gente tem que tomar alguns cuidados. Em primeiro lugar, a gente sempre tem que ter certeza de que a planta está muito bem hidratada antes de sair aplicando enxofre. Se a planta estiver meio seca assim, ela pode acabar queimando. Então, se ela estiver meio desidratada, rega em uma noite e aplica na manhã seguinte. O difícil é que aqui na embalagem fala que uma embalagem de 30 gramas serve para 10 litros de água, né? E quem que prepara um balde de 10 litros de calda é meio galão de água, né? Ninguém faz isso, eu acho, né? A não ser que seja uma propriedade agrícola. Mas em casa, a gente prepararia aí 500 ml, por exemplo, que é o tamanho desse borrifador. Aí nesse caso a gente precisaria de 1,5 grama. É difícil de a gente medir, né? Para isso eu vou usar aqui uma balancinha, que seria uma balancinha meio que de precisão. Eu vou dar uma noção para vocês quanto que dá isso aqui em colher depois. Opa, foi muito. Mas foi a quantidade. Então isso aqui, olha, até conheci uma inscrita outro dia, que é a Maura. Ela foi lá no Orquidário, eu encontrei com ela, e ela disse que tem balanças de precisão, mas eu acho que é uma raridade, né? A maioria das pessoas não tem. Deixa eu ver, eu acho que é mais ou menos esse aqui, que é uma colher de chá. Deu meia colher de chá, mais ou menos, a quantidade. É porque eu sei que em casa o jeito é esse, né? A gente acaba tendo que aproximar mesmo, porque balança de precisão é complicado, né? E aí, eu vou preparar para um borrifador. Então eu vou colocar aqui nesse potinho para ficar mais fácil de visualizar. Aí eu coloco primeiro um pouquinho de água, misturo, porque ela é um pouco difícil de dissolver, não é tão fácil assim. Depois a gente vai completando. E aí eu vou colocar aqui em um borrifador que eu tenho. Ele é meio difícil, ele não dissolve inteiro. Deixa eu fazer aqui. Meu celular. E que desgraça. Agora eu tampo e dou uma agitada. Agora eu vou mostrar aqui aplicando em uma planta aqui, numa alpínia, só para mostrar como é que é a aplicação, tá? Ó, para aplicar, você tem que aplicar uma camada bem fina. Deixa eu só primeiro tirar a água, tá? Aí você aplica uma camada bem fina, tá? Ó, assim. Acerta debaixo da folha também, e em cima também. Não tem problema acertar a sua mão. O problema é que é meio fedido o enxofre, tá? Mas aí você só aplica uma camada muito fina. Se você fizer uma camada muito grossa assim, ó, aí o líquido ele não fica mais na folha, ele começa a cair. O problema é que às vezes dá uma entupida aqui no bico, mas assim, faz parte da vida, né? Um detalhe é que a gente nunca deve aplicar quando a temperatura estiver alta demais, acima de 30 graus, porque por algum motivo as plantas queimam com o enxofre quando a gente faz isso. Então sempre prefira o início da manhã ou o final da tarde e aqueles dias mais fresquinhos. E aí você vai repetir essa aplicação a cada mais ou menos uns 30 dias até que esse problema desapareça completamente e você não precisa mais aplicar. O grande problema do enxofre mesmo é um cheiro que ele tem. Ele tem um cheiro meio que desagradável, assim, que
Pode até lembrar um pouquinho esgoto, assim, viu? Então, no quintal, você nem sente esse cheiro, porque tá lá aberto, mas dentro de casa, o cheiro pode ficar meio impregnado, então eu não acho ele tão boa opção assim. Aí dentro de casa, eu prefiro o óleo mineral, que é o próximo que eu vou ensinar pra vocês. Mas antes, eu tenho um recado. Se você é fã do canal Cultivando, agora você pode mostrar todo o seu apoio pro canal, tornando-se um membro apoiador. E ainda você leva vantagens exclusivas por isso. Para saber mais, clica em Seja Membro. Assim você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. Agora vamos aprender a fazer a calda de óleo mineral. Óleo mineral é esse daqui, olha. Esse aqui eu comprei na farmácia. E ele é bem transparente aqui, existem várias marcas, tá? Não importa muito, eles variam de preço, eu peguei o mais barato que tem. Tem alguns que falam até para você tomar como laxante, mas bom, não sei. Já usaram alguma vez? Me conta aí. Você até pode usar o óleo de cozinha, aquele óleo de soja, por exemplo, mas esse daqui é mais seguro e ele funciona melhor nas plantas do que o óleo de cozinha. Mas também você pode, tá? Essa calda também é ótima para controlar cochonilhas de carapaça, pulgões, porque essa calda mata até mesmo os ovos, porque o que a calda de óleo faz? Esse óleo faz um filmezinho em cima desses insetos e ácaros e tampa os porinhos que eles usam para respirar. Então eles acabam morrendo por sufocamento, porque o ar não entra mais lá. Então vamos lá preparar um borrifador aqui de 500 ml. Para um borrifador, a gente vai colocar 3 colherzinhas de café, que é o equivalente a 2,5 ml, porque eu preciso de 7,5 ml. Você pode usar também uma seringa, tá? Vivem falando para usar uma seringa, mas não tenho seringa em casa. Aí, vamos lá. Aqui agora é só colocar água? Não, porque a água não se mistura com o óleo, eles se separam. Então, para poder misturar, a gente aplica também, coloca um pouquinho de detergente. Aí a gente coloca 5 ml de detergente, é o equivalente a 2 colherzinhas de café, ou então 1 colher de chá. Eu vou usar aqui essa daqui, porque a outra tá com enxofre. Nesse caso aqui, a função do detergente é de emulsificante, ele mistura o óleo com a água. Agora eu vou colocar aqui água, de novo, bagunça. Vamos lá tentar colocar aqui dentro. Ai, que bagunça, credo. Pronto, eu completei 500 ml, tampei. Agora você tem que agitar bem essa mistura, porque quando você agita, aí você... Agora que eu agitei bem, eu vou aplicar aqui nessa alocácia, mas para isso, olha... O importante é que você faça... Eu vou levar para outro lugar, tá? Para não sujar aí. Agora, essa calda também não é tóxica para você, não tem grandes problemas. Se você não usar luva, não tem problema nenhum. Aí, você aplica aqui na planta. Esse daqui você pode molhar um pouquinho mais, tá? Molhou bem aqui. Só não esquece de molhar também o verso da planta. O verso da folha, aliás. Aí você molhou bastante. Aí você vem na outra folha, faz a mesma coisa. O importante é você não deixar escapar nada. Bom, uma coisa importante é você nunca aplicar em sol muito quente, tipo do meio-dia. O melhor horário é bem de manhãzinha mesmo. Sol do meio-dia pode fritar sua planta, literalmente, viu? É só uma vez que eu preciso reaplicar a calda? Não. O ideal é você repetir uma vez por semana até que o problema desapareça por completo, aí você para de aplicar. Eu dei mais detalhes sobre como preparar e como aplicar a calda de óleo mineral nas plantas em um outro vídeo. Eu vou deixar o card aqui para vocês. E um outro detalhe é que você jamais pode misturar enxofre com óleo mineral, porque eles são incompatíveis. Se você aplicar o enxofre depois de aplicar o óleo mineral, mesmo que seja
seja, um mês depois, você pode queimar sua planta mesmo. Então, escolha ou um ou outro. Existem também outras alternativas que nem a calda que é feita só com detergente. Essa calda de detergente também é muito prática. O bom dela é que ela ataca também pulgões, cochonilhas, então você pode preparar uma calda só. Mas a calda de detergente eu também ensino em um outro vídeo recente, vocês podem assistir lá. Eu só preferi ensinar a calda de óleo aqui nesse vídeo porque o óleo mineral funciona melhor para os ácaros, porque ele também mata os ovos dos ácaros e não só os adultos. Já a calda de detergente só mata os adultos mesmo, então exige mais reaplicação. E em último caso, você tem a alternativa de comprar os acaricidas, que são, inseticidas que você usa para matar os ácaros. Só lembre de sempre seguir à risca as instruções da embalagem e sempre comprar só aqueles que estão escritos que são para jardinagem amadora. Isso significa que eles são mais seguros para você usar em casa. E não vem com essa história de ficar aplicando carrapaticida na sua planta não, viu? Tem muita gente que aplica veneno de carrapato para aplicar em boi. Isso não tem nada a ver, isso é perigoso. Uma coisa é o boi lá no pasto, outra coisa é dentro da sua casa, dentro da sua sala. Não vale a pena o risco, viu? Usa óleo mineral que é melhor. E por último, é válido eu ressaltar que algumas espécies, algumas variedades, que nem essa locácea amazônica aqui, são mais suscetíveis, elas atraem mais esses ácaros do que outras plantas. Se a sua planta estiver muito infestada, mas muito infestada mesmo, que não é o caso dessa aqui, o ideal é você afastar essa planta das outras, deixa ela isoladinha lá e vai tratando essa planta até ela recuperar completamente. Deixa ela de quarentena lá, né? E se mesmo assim nada conseguir resolver a infestação dessa planta, eu acho que, minha opinião, eu acho que o ideal é você procurar outras espécies que sejam mais resistentes a ácaros para você cultivar na sua casa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até mais, tchau, tchau!